Queridos irmãos, graça e paz, que o Senhor esteja conosco durante todo este culto. Nós iremos dar início ao culto desta noite, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos. Na estrada da
palavra agora ao diácono Anderson, que ele irá fazer a leitura pastoral. O berço e o túmulo. O berço e o túmulo designam o caminho que vamos percorrer e o destino das pessoas sem nenhuma exceção. O berço, o começo. O túmulo, o fim. No berço pode germinar o medo, mas esse medo não pode perdurar até o fim na estrada da vida, porque só aprenderá a viver aqueles que chegarem até o túmulo sem medo do futuro. Mas isso acontece com muitas pessoas, onde o medo e as dúvidas são companheiras até o sepulcro, porque não quiseram preparar suas vidas para ficarem livres do medo, no período compreendido entre o berço e o túmulo. No nascimento, as crianças recém-nascidas choram por ter que enfrentar uma vida desconhecida, mas os sorrisos vêm logo no início da caminhada do berço até o túmulo. O semblante de amor dos seus pais transformam as lágrimas em inocentes e sinceros sorrisos. As instruções e o amor dos pais vão reservando alegrias e conhecimento para que ela possa trilhar nos caminhos que lhe levem a alegria nos períodos de criança, adolescente, jovem e ancião, como preparação para quando chegarem até o túmulo. Assim as pessoas podem percorrer essa estrada do viver sem medo de morrer, sem medo de enfrentar uma nova vida, não por meio de reencarnações, mas pela salvação que vem de Jesus Cristo, o Salvador e companheiro do berço ao túmulo. A vida compreendida entre o berço e o túmulo precisa muito da companhia de Jesus, porque este período de vida material é um estágio para se descobrir como se pode viver eternamente. Também é a negligência nesse período que leva as pessoas a se descuidarem, que é neste período que elas podem escolher entre a vida ou a morte eterna. O estágio do berço ao túmulo serve com certeza para que as pessoas coloquem suas aspirações em uma nova vida, onde as lágrimas cessarão e o medo será totalmente exterminado. Mas também é nesse estágio que muitas pessoas perdem o gosto de viver e se sepultam no pátio das angústias, onde se sepultam os sonhos e ideias nas promessas divinas e se arrastam nas estradas da idolatria, onde vivem aquelas pessoas que renegaram a Deus. Esta é a razão de viverem um estágio de dor e sofrimento. No entanto, outras pessoas que sabem aproveitar a companhia de Deus no caminhar deste período sepultam antes do sepulcro seus impulsos pecaminosos, para começar a vislumbrar o raiar do sol da justiça, porque quem sepulta o ódio verá nascer na sepultura da ira a linda flor do perdão. Assim como as crianças choram no início, muitas pessoas velhas chorarão no fim. Pastoral do pastor Manuel Antônio. Vamos cantar, irmão, agora com toda a alegria do nosso coração. O hino que está impresso em nosso boletim, que tem como título Louvor, 135. Aleluia, tua graça, e
A leitura bíblica que se encontra em Salmo 106, do 1 ao 14. Para os nossos irmãos visitantes da dirigência da congregação, e no final teve todos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele nos salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nem um só um deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Porém, cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Mas deixaram-se levar por preguiças do deserto e tentaram a Deus na solidão. Continuando de pé, irmão, nós vamos ter uma oração invocatória pelo nosso irmão Ronaldo. Amém. Poder sentar, irmãos. Agora nós queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Chegou em nossas mãos 2 visitantes, né? Um casal. Assim, a nossa irmã Beatriz Iane e Diego Gian. Pedimos que fiquem de pé para que a igreja toda conheça. Sejam bem-vindos. E a igreja diz, pode sentar, irmãos. E a igreja diz... Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Nós iremos ouvir agora um musical pelo nosso conjunto, pelo grupo, enquanto retiramos os dízimos e as ofertas.
agradecendo a Deus por esses discos e as ofertas que nos foi depositado. Maravilhoso Deus, nosso Pai, que está nos céus, que está conosco neste momento, meu Pai Santo. Graças a Deus, meu Senhor, pelo privilégio que temos, Pai querido, estarmos aqui amigo em teu santo nome, Pai. Eu digo todo o teu santuário, juntamente com a minha família, meu Pai Santo, que comprada pelo teu sangue da cruz do Calvário. E agradeço pela minha vida, Pai Santo. E agradeço pela vida de cada um deles, meu Deus, que estão presentes, Pai. Que a sua conserva, cada dia neste trabalho do Senhor, sempre com a tua filha, cada dia nesta terra. Eu me abençoe, meu Pai Santo, que vai transmitir a tua santa palavra, possa guardar em nossos corações, e de alimento para nossas almas. Peça a bênção da profeta e humilhada do Senhor, para que cresça, meu Senhor Deus. Multiplica, Pai, cada dia. Peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E com a mesma alegria vamos cantar o hino que está impresso no nosso boletim, que é o 14 do cantor cristão. É
Vamos vigiar, irmã, que o mundo está muito perverso, os tempos estão maus. Vamos vigiar e orar sempre. Vamos fazer os avisos de comunicações. Terça-feira, 19 horas, culto de mulheres cristãs em ação e união masculina. Quarta-feira, 19 horas, culto de oração. Dirigente Rosângela Nunes e o pregador, nosso irmão Marcelino Neto. Quinta-feira, evangelismo. Aqueles irmãos que puderem, acompanhem os irmãos que saem dali da frente da Feira Mato, né? E vão visitar, que está precisando muito, irmão. Tem muita alma sedenta por aí. Na sexta-feira, Escola Bíblica Dominical com as crianças e adolescentes. E logo em seguida, às 19 horas, às 18 horas, aula de música. E às 19 horas, crianças e adolescentes. No domingo, culto de louvor e adoração, onde irá trazendo a dirigência do será nossa irmã Mera Fragoso, com o pastor Davi Martins. Pedidos de oração. Orar pelo nosso país, como já falamos, né, irmão, que está precisando muito das nossas orações. E orar por todos os irmãos, aqueles que estão faltosos à nossa igreja, que nós não sabemos o motivo, mas que o Senhor esteja abençoando a cada um destes onde eles estiverem. Aniversariante da semana, no dia 23, será Caio Guilherme. Desde já, os parabéns a Caio Guilherme. Passo a palavra agora ao diácono Conde Sombrio. Deus esteja abençoando a vida de todos, que possa estar dando sabedoria, entendimento, longanimidade, para que possamos estar passando por esses dias difíceis. Convido a igreja a se colocar de pé, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos estar lendo do versículo 14 ao versículo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículos do 14 ao 25. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou também diga eu amo a Bíblia. Ainda bem que o número dos que não acharam foi menor. Leamos então a palavra de Deus, que diz o seguinte: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E pagaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade e tede um certo homem, dizer: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor me fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Poder sentar. O
gente de fé acabou de cantar, vigiai. E fico me perguntando se Judas Iscariotes tivesse vigiado. Nós vamos trazer hoje o maior fracasso da história da humanidade. Ao longo da história, uma pleiade de homens ilustres engrossaram as fileiras dos fracassados, renderam-se ao pecado, entregaram-se à volúpia e aos vícios desregrados. Ao longo do tempo nós vimos um desastre após o outro de homens em busca do poder. Macularam seus nomes, muitos deles com a maldade. Conspurcaram suas vidas, enlamearam-se, emporcalharam-se, podemos assim dizer, com os seus malfeitos e com as suas perversidades. Deixaram de ser heróis, trocaram o bem pelo mal. Deixaram de ser guardiões da virtude para serem protagonistas das desgraças do mundo. Nós podemos citar alguns exemplos como Nero, Hitler, Winston Churchill, Ceausescu, Idi Amin, pessoas que deixaram de ser heróis para ser vilão da humanidade. Todavia, o maior fracasso da história não foi nenhum deles. O maior fracasso da história da humanidade foi Judas. E isso por várias razões. Razões variadas. Judas perdeu a maior oportunidade já dada ao mundo. As oportunidades passam muitas vezes pelas nossas vidas e às vezes elas nunca mais voltam. Aquela história de que um cavalo passa selado e você tem que montar, porque ele não passa duas vezes. Essas oportunidades são loucuras, perdê-las quando elas nos aparecem. E Judas teve grandes, inúmeras oportunidades. Judas foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Lucas 6, 12, 16 diz que depois de uma noite de oração, depois de estar subalterno a Deus, ao Pai Celestial, Jesus chama homens para dar continuidade à sua obra aqui na terra. Homens escolhidos com atenção, homens escolhidos com muita oração. Um deles era Judas, que caminhou com Jesus, e em vez de ser coluna da igreja, em vez de ser bênção para o mundo, para as pessoas, acabou se tornando um traidor. E quantos espalhados na face da terra estão neste momento igual a Judas? Quantos têm a oportunidade de caminhar com Jesus, mas dão as costas, o traem, apesar do seu amor, do seu agir, dos seus livramentos, das suas bênçãos em nossas vidas? Quem ganhou, quem caminhou, quem teve a oportunidade, como Judas teve, tinha que ser um herói e não um vilão. Mas Judas brincou com Deus. Judas desperdiçou a esplêndida oportunidade da sua vida. Foi mais que religioso, ele foi amigo de Jesus. Jesus o chamou de amigo, mas ele preferiu trair. E olha que Judas, ele tinha excelentes qualidades. Judas era inteligente, Judas era estudado, era um líder nato entre os apóstolos, tinha capacidade em assuntos financeiros, e a maior prova disso é que ele foi escolhido para ser tesoureiro daquele grupo. Era homem de confiança,
Ninguém podia imaginar qualquer deslize daquele homem entre os 12. Mas Judas fazia como muitos ainda fazem. Apenas mantinha as aparências no meio dos apóstolos, em meio a Jesus Cristo, em meio ao povo de Deus. E olha que ele tinha um bom nome. Judas era um nome quisto por todos naquela época. Até a mãe de Jesus tinha um filho com o nome de Judas. E depois daquela traição, ninguém jamais ousou a colocar o nome de Judas em alguém. O nome de Judas significa louvor. E é como se o louvor tivesse cessado a partir daquele momento. Maria, que teve um filho como Judas, até imagina como deveria ter ficado após a morte de Jesus e de Judas ter entregado, em saber que também tinha colocado o nome de Judas em um filho. A partir da traição, ninguém mais usou o nome. E aquele que deveria ser um louvor se tornou maldição. O nome que era louvor a partir daquele momento era uma maldição. Aquele cujo a vida devia ser um tributo à glória se tornou um opróbrio. Judas era respeitado por todos os apóstolos, gozava de privilégio, de prestígio entre os 12. Quando Jesus, na última ceia, disse que um deles havia de traí-lo, ninguém desconfiou de Judas. Não tinha como desconfiar daquele homem no qual Jesus o chamava de amigo. Como imaginar que seria Judas? Somente Jesus sabia o que estava naquele coração. Mesmo depois que Judas se levantou, saiu da mesa, ninguém percebeu que ele seria o traidor. Judas viveu com Jesus, tinha intimidade com aquele que é a luz do mundo, com aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, com aquele que é a porta da salvação. E ele estava diante da porta. Judas estava no caminho da salvação. Conviveu com aquele que é o Salvador do mundo, mas não conseguiu obter. Judas andou com Cristo durante 3 anos. Ouviu suas palavras de salvação. Ouviu as palavras de Jesus mandando o povo se arrepender. Ouviu as palavras de Jesus perdoando os pecados. Ouviu as palavras, sabe de quê? Essa palavra que você escuta hoje é a palavra de vida eterna. Ouviu os maiores sermões da história. Escutou a própria voz de Deus em Jesus Cristo. Presenciou os milagres. Viu cegos, coxos, paralíticos, leprosos curados. Viu mortos serem ressuscitados, como foi o caso de Lázaro, da filha de Jairo. E nada disso foi suficiente para convencer Judas da sua conversão em Jesus Cristo. Olha que ele viu os céus descerem à terra. E mesmo assim, continuou apenas mantendo as aparências. Viu as multidões aceitando a Jesus. Judas acostumou-se com o sagrado, vivia no meio do sagrado, e mesmo assim não aceitou a Cristo como o Salvador de sua alma. E tem muita gente que vive, está 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, de aparências, como Judas, sem ainda ter tido um encontro com esse Salvador. Esse Salvador que traz palavra para você nessa noite, a palavra de salvação, de arrependimento, de amor, porque ele entregou a sua vida na cruz. Traído, como diria um pastor que eu conheço, ele diz que Jesus veio ao mundo livrar-nos do pecado, mas Judas traiu Jesus porque era cabra safado.
Eu vi isso num acampamento do pastor Anderson Soares. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Jesus realmente veio ao mundo para livrar eu e você dos nossos pecados. Amava Judas, andava com Judas, escolheu a Judas. E como um cabra safado, entregou Jesus por 30 moedas. Mesmo tendo toda a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus Cristo. Judas pregou o Evangelho, gente. Assim como eu estou aqui na frente, assim como você quando vai para o evangelismo, assim como você quando sai ao campo conversando com os amigos, com os vizinhos. Era um apóstolo engajado na obra, que não trazia nenhuma desconfiança sobre ele. Trabalhador. Judas muitas vezes não tinha tempo nem para correr percorrendo a Galileia e a Judéia a pé. Fazia evangelismo de cidade em cidade, pregava o Evangelho de Cristo, aquele Evangelho real, mas um Cristo que ele mesmo ainda não havia aceitado. Hoje também há muitos membros de igrejas que não são crentes. Hoje ainda tem muitos, mesmo escutando essa palavra, mesmo escutando que Jesus deu a vida por si, que não há fardo maior que você não possa carregar, porque Jesus te ajuda a carregar. Mesmo Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Muitos ainda estão fazendo como Jesus. Hoje também há muitos assim, que nunca nasceram de novo, que mesmo assim pregam, evangelizam, mas que nunca nasceram da alma e do Espírito. Em João 6 diz que uma multidão de discípulos de Cristo estava lá, e contudo, a palavra de Deus diz assim, que contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e aqueles que criam, e aqueles que iriam o trair. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. A palavra ainda nos diz que muitos hão de dizer que expulsaram demônios, que curaram, que profetizaram, e o Senhor dirá: não vos conheci. Assim como ele disse para Judas, que o traiu, e como a palavra que nós lemos fala que não há maldição maior sobre a vida daquele que seria bom que nem tivesse nascido, aquele que traiu o Filho do homem. Não sejamos um traidor como Judas foi. Judas foi o maior fracasso da história, porque cometeu o maior erro de trair Jesus. Ele podia ser bênção, podia ser um ganhador de almas, podia ser um forte estandarte da igreja e do cristianismo, mas Judas era avarento, era materialista, era egoísta e era ladrão, era um explorador, usava a religião para enriquecer. Seu Deus era exatamente o dinheiro. Não se preocupava com a glória de Deus, nem com os necessitados, mas era simplesmente em aumentar as suas riquezas. Judas traiu Jesus, mas Jesus o amou. Jesus o chamou. Judas, mais do que ninguém, conhecia a Jesus, sabia que ele era exatamente o Filho de Deus. Sua religião era de costume, uma religião vazia, falsa, não amava Jesus e deu lugar ao diabo. Judas abriu a brecha que Satanás queria para destruir a sua vida, e ele escancarou a sua vida exatamente para o inimigo. E o que é que acontece? Jesus entra em Jerusalém, avisa seus discípulos que vai à cruz, volta novamente para o grupo
vê Jesus e ele volta para o meio dos apóstolos como se nada tivesse acontecido. Frio, calculista. E aí Jesus vai para o cenáculo. Lá está ensinando, lava os pés dos apóstolos, lava os pés do próprio Judas. E não me diz nada mesmo sabendo de tudo. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria ganhar o coração de Judas, assim como quer ganhar o seu coração também nessa noite. Jesus vai até o limite improvável por mim e por você. Assim como ele foi com Judas. Mas infelizmente Judas estava com o coração fechado e insensível. E na hora da ceia Jesus diz: um de vós me trairá. Todos perguntam: porventura eu? Judas cinicamente ainda também diz: sou eu, mestre. E Jesus que foi que disse a ele: tu disseste, tu dizes. E Jesus ele ainda dá um pedaço de pão para Judas. Imagina que gesto de amizade do Senhor. E Judas então levanta, sai, vai buscar os carrascos, não suporta a presença de Jesus, não suporta estar no meio da luz, porque ele estava em trevas. A presença de Jesus incomodava Judas, em meio ao lamaçal de pecados que ele vivia. Mas mesmo assim Jesus estava como luz para tirar daquelas trevas. Mas ele não entendeu. E aí os sacerdotes já aguardavam o Senhor. Tudo estava pronto. E Judas então disse: aquele a quem eu beijar, é ele, prende. É Jesus, pode prender. E aí, veja, vai à frente dos algozes, lidera aquela coja que queria matar Jesus, atravessa o cedro e entra no Getsemane. E lá está o Senhor Jesus, em agonia de alma, porque os nossos pecados estavam sobre ele. E Judas vai ao encontro e diz: salve, mestre. Olha só, gente, diante de Jesus ele ainda cinicamente repete: salve, mestre. Enquanto beija Jesus, o famoso beijo da traição, Jesus ainda lhe faz um último apelo para ver se Judas ainda se voltava ao arrependimento. Diz: amigo, por que vieste? Judas ali poderia repensar, mas a palavra tinha que se cumprir. Já era tarde demais. O coração de Judas estava fechado. Os soldados pegam Jesus. Jesus é preso, humilhado, cuspido, esbofeteado, condenado. E Judas vê tudo isso e ainda Jesus ser julgado naquela noite. Sua mente ali, eu acho que atribula naquele momento. Não é possível pensar que Judas pudesse estar são e tranquilo. No seu coração ele tinha certeza, não tinha paz. Judas estava vivendo o maior dos infernos na sua vida, em crise, em desespero, em pânico, porque eu tenho certeza que aquela tumba começava a corroer a alma e o espírito. Na vida de Judas aconteceu o maior fracasso, porque ele recusou a maior oferta, o perdão do Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo tendo entregado, traído, vendido, ainda havia tempo para perdão. Judas poderia ter se arrependido na manhã seguinte da prisão de Jesus, com remorso, não arrependido, mas com remorso, porque tinha passado com certeza aquela noite em claro, em desespero. Ele vai, volta e diz que entrega as moedas
e fala que vendeu o sangue inocente, traiu o sangue inocente, mas ali tudo já estava arruinado, não tinha mais saída para Judas. A tristeza, segundo o mundo, dar a morte, Judas não voltou atrás. Ele sentiu aquele remorso, mas não buscou o perdão em Jesus, não se quebrantou perante tudo que tinha vivido com o mestre. Até na hora de entregar, o mestre estava demonstrando que ainda havia um caminho para Judas, que era o caminho do arrependimento e do perdão através de Jesus, assim como ele nos perdoou. Judas confessa seu erro com a consciência pesada, mas não com a consciência de quem deveria ter confessado. E com a vida em tormento, cheio de remorso, já sentia que o dinheiro não satisfazia. Sabia que tinha feito uma loucura, trocado Jesus por dinheiro. E as autoridades religiosas ainda mais o atormentavam, quando dizia assim: que nos importa? Porque Judas, quando foi entregar, que falou que tinha traído o sangue inocente, eles disseram: o que nos importa? Te vira, isso é contigo, não temos nada a ver. Foi tu que vendeste, foi tu que traíste. Mas o maior erro de Judas foi não ter ido a Jesus. Há um Jesus que disse: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E se Judas tivesse ido ao Senhor, ele não teria o lançado fora. Mas Judas fez o quê? Procurou o suicídio, ao invés de procurar o arrependimento e o perdão de Jesus. O suicídio é uma armadilha do diabo, é uma trama satânica, é um golpe fatal de Satanás na vida do ser humano, do cristão, do não cristão. E é isso mesmo que ele faz, como ele fez com Judas, na vida daqueles que estão desesperados. Sabe o que é que Satanás diz? Satanás diz: o seu caso está encerrado, está perdido, não há mais caminho, não há mais solução. Mas nós sabemos que há solução em Cristo Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho, é nele que devemos seguir. Se ele é a solução, é nele que devemos confiar. Se ele é a vida, é nele que devemos viver. Não dá mais para consertar o erro de Judas. Não havia mais tempo para ele fazer esse conserto. Tudo estava perdido para ele. A trama diabólica de Satanás estava dando certo sobre a vida de Judas. Essa trama diabólica poderia ter sido vencida. Jesus poderia ter resolvido se Judas tivesse voltado-se para ele. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Jesus é a solução para todas as nossas angústias, e Ele pode nos tirar do poço, do lamaçal, do desespero, da depressão. Ele é quem nos tira dos nossos problemas, de tudo que enfrentamos e dificuldades. Ele pode perdoar todos os nossos pecados. Ele diz isso para você nessa noite. Ele diz isso, e precisamos ouvir o que o Senhor nos diz, e vigiar, como disse a música do Semente de Pé, e não cegarmos como fez Judas, porque o Senhor pode quebrar todos os laços do diabo preparados para as vidas dos homens. Ele pode desatar, Ele pode desamarrar, Ele pode desbaratar todas as tramas, as desgraças, todas as malícias, as armadilhas que Satanás tem preparado por inveja do homem. Perdendo tantas oportunidades, Judas lamentavelmente foi para o seu próprio destino, o inferno. Judas
ouviu a sua voz, viu os seus prodígios, foi apóstolo do próprio Jesus, trabalhou e falou em nome do Salvador, mas não se converteu. Trocou Jesus pelo dinheiro. E muitos hoje estão trocando Jesus pelo dinheiro, Jesus pela fama, Jesus pelo status, Jesus pelos seus desejos materiais. Estão traindo a Cristo como Judas o traiu. Judas trocou Jesus pelo mundo, pelos seus interesses mesquinhos. Abandonou aquele que disse: pois vou preparar-vos lugar. E Jesus queria preparar um lugar para ele. E Jesus tem preparado um lugar para nós. Tem preparado um lugar para você. Tão perto da salvação Judas estava, mas pereceu. Judas ouviu os apelos de Jesus, as advertências do Mestre, mas não abriu o seu coração e pereceu no inferno. Concluindo, amados, Judas foi o maior fracasso da história, porque perdeu a maior oportunidade, a da convivência com Jesus sem se converter. Cometeu o maior erro, trair o seu melhor amigo. Recusou a maior oferta, a de ser perdoado por Cristo. Essa história trágica se repete na vida daquele que hoje rejeita Jesus. Tudo que se passou por Judas se passa na vida daquele que hoje rejeita Cristo, que rejeita Jesus como seu Salvador e que não obedece às palavras do Senhor. Como está a sua vida? Tem você traído a Jesus com sua vida, com o seu testemunho, com suas atitudes e palavras? Ou tem você sido vigilante, fiel, tem buscado o caminho da santidade e o alvo que é Jesus Cristo? Se você ainda até o momento está como Judas, dando as costas para Jesus, venha agora para Jesus. Não demore. O tempo passa muito rápido. Só nele há vida e vida em abundância. O diabo começou a afastar Judas devagar e depois roubou o seu coração. Está na hora, sabe de quê? De deixar seus pecados, de romper com os laços do diabo e vir agora mesmo para Jesus e encontrar a salvação e encontrar a vida eterna que Deus tem prometido e preparado para mim, para você e para todos aqueles que fizerem diferente do que Judas fez. E em vez de traí-lo, o aceite, o ame, o obedeça e o respeite e viva com ele em amor, em espírito e em verdade. Se você foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor, se você acha que nesse momento você quer ter um encontro com Jesus, se o Espírito Santo do Senhor te convenceu que você é diferente de Judas e que quer ter um encontro com Jesus Cristo, faça o sinal com as suas mãos. Confesse a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Judas pereceu, mas Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que você tenha vida e vida eterna. Que Deus pois nos abençoe. Amém. Depois desta tão rica mensagem,
Nós queremos agradecer ao nosso Deus que esteja abençoando o nosso diácono Anderson e aquelas pessoas que sentirem o desejo no seu coração possa falar com um dos irmãos na saída, se não quiser vir até aqui. Mas nós vamos cantar um 46. Que fique guardado tanto a mensagem como esse hino no nosso coração. Que possamos ter uma noite de paz, uma semana na presença dele. E queremos convidar nossa irmã Midian para que ela possa finalizar com a oração. E após a oração, os irmãos podem sentar, fazer suas orações particulares e estão despedidos. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que tu concedeste a cada um nesta noite que está aqui e prestando esse culto de louvor e adoração. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens nos concedido a cada dia, pelos louvores, pela mensagem, que tu estejas nos ajudando durante essa semana, Senhor. Te agradecemos por cada livramento
Amém. Oração silenciosa, estamos despedindo. E obrigado aos nossos visitantes e voltem sempre a nos ajudar.